A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E o nosso bate-papo de hoje aqui no programa é sobre o panorama da indústria no Brasil. Para falar sobre isso, recebemos o professor, doutor em Engenharia Mecânica, Reinaldo César. Boa tarde, professor. É muito bom te ter aqui no programa. É pela primeira vez aqui estreando com esse tema tão pertinente que impacta a vida de todo mundo, apesar das pessoas às vezes não se darem conta, não é? Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Fico contente pelo convite, principalmente com os ouvintes aí, os telespectadores. A gente falar de um tema tão importante num país que ainda se encontra em desenvolvimento tecnológico, e acho que vale a pena a gente estar a par dessas informações e compreender que futuro que nós vamos ter para o país baseado no crescimento da indústria. Muito bom. Então, professor, você pode esclarecer para a gente qual que é o processo industrial vivido pelo Brasil nos últimos anos e em que etapa de desenvolvimento a gente está hoje no quesito indústria? Desde o processo aí, né, de que surgiu as indústrias no Brasil e tudo mais, o que leva a gente a ter o cenário que a gente tem hoje industrial? Bom, Raíssa, uma questão importante é entender um pouco a história do país, né? Se você tem o ápice do crescimento da indústria no período da década de 70, principalmente com a vinda das multinacionais americanas e outras multinacionais europeias, trazendo um sistema ali baseado no Fordismo, no Toyotismo, da produção em massa de produtos, principalmente na expansão automotiva. A partir disso foi criado as cadeias auxiliares, que é principalmente as autopeças, e aí uma ramificação também dessas autopeças em produtos construídos a partir de matéria-prima de siderúrgicas. Então o Brasil sempre foi apoiado nesses dois ramos de indústria, a siderúrgica de base e também as indústrias automotivas. Então esse ficou o foco principal brasileiro. O problema é que a indústria automotiva sempre esteve baseado na multinacional. Então a tecnologia era externa, vinha de fora. Então a mão de obra normalmente brasileira era de base, operário de chão de fábrica, enquanto a direção e os engenheiros eram importados de outros países. Isso também não levou a nenhum crescimento industrial brasileiro, assim apenas a indústria instalada e o produto vendido para o povo brasileiro. Já a indústria de base, a gente tem a percepção que sempre foi baseada em commodities, então no caso da indústria do minério. Então a gente produz minério, fazia a manufatura dele na parte siderúrgica e vendia para o mundo, depois comprava um produto altamente industrializado, com um alto nível de tecnologia. Então o desenvolvimento nesses últimos, vamos dizer, 40 anos foi bem baixo na América Latina, em especial no Brasil, que é um dos maiores produtores minerais do mundo. E pela data que você falou, na década de 70, parece ser um processo muito recente, né? Que se a gente considerar no decorrer da história aí, 30 a 40 anos, realmente é um processo muito recente de industrialização intensa, né? Bom, o processo de industrialização, como a gente sabe, veio lá do início da Revolução Industrial, e a partir da Revolução Industrial, a transformação dos produtos a partir da manufatura mecanizada, que a gente conhece bastante como automação. O Brasil ainda se encontra num panorama meio obscuro sobre isso. Os países europeus, no caso norte-americanos, eles estão já na quarta revolução industrial, que é baseada na tecnologia e integração de sistemas inteligentes, enquanto o Brasil ainda se encontra na terceira revolução industrial. O que significa? Nós utilizamos robôs, usamos máquinas, mas não usamos de forma inteligente e integrada o sistema, para otimizar a produção e melhorar o serviço. Então a gente ainda continua atrasado, quer dizer, nós temos acesso à informação de ponta com a internet, mas a mão de obra e o tipo de indústria ainda está mais ou menos 20 anos atrasadas. Só para ver se eu entendi certo, professor, então quer dizer que, por exemplo, na nossa etapa, a gente usa muito mais mão de obra física e de uma maneira, às vezes, não muito otimizada do que esses países que estão mais desenvolvidos? Sim, o problema é que quem detém as máquinas automatizadas, robotizadas, vamos dizer assim, né? Automação e robotização são coisas diferentes. Automação é todo o processo mecânico utilizado pelas máquinas. Robotização já é um sistema controlado. Então a gente tem um controle computacional exercido em cima da máquina. E nem toda máquina automatizada é computadorizada. Então é importante entender a diferença. Se você pegar as grandes empresas, elas têm alguns processos, a manufatura automatizada e robotizada. Mas a maioria dela ainda por custo-benefício, porque uma automatização de uma linha ela não é barata e uma robotização ainda mais cara.
Para a gente ter uma ideia, o custo de uma linha de produção de pequeno porte pode sair na faixa de milhões, enquanto uma linha robotizada pode passar de 100 milhões. Então, isso fazendo a grosso modo. Então, para uma empresa brasileira investir nisso, ela teria que ter um nível alto de desenvolvimento tecnológico e também um mercado para absorver esses produtos. E nosso problema com relação ao custo-benefício que você traz da importação da China não fica vantajoso para os empresários brasileiros investir nessa tecnologia esperando um retorno rápido, porque o Brasil tem a cultura do retorno imediato. Já países como a China, os norte-americanos, os europeus, eles investem a longo prazo. Então esse modelo de eu quero fazer hoje para ganhar amanhã não é possível nesse nível de tecnologia. Então o que você faz? Vende produtos de baixa industrialização, que são os manufaturados. Um exemplo é a indústria de tecido, a indústria de calçado, a indústria de pequenos materiais para a construção civil, mas tudo com baixa tecnologia agregada. Só para ter uma ideia, para analisar a diferença, 1 quilo de material produzido custa em média no mundo $1 de baixa tecnologia. 1 quilo de alta tecnologia custa $15 mil. Então você pega um país desenvolvido, ele vende a 1 quilo sempre em $15 mil em média, como exemplo satélite, telecomunicações e robótica avançada. Enquanto o Brasil vende a sua commodity, que pode ser soja, pode ser trigo, pode ser milho, pode ser qualquer coisa, cana, por em média a $1 o quilo. Então a gente sempre oferece produtos de baixo valor agregado, que o valor na sociedade é pequeno, mas é muito importante, mas não consegue transferir esse avanço de tecnologia, esse recurso financeiro para o povo. Então quer dizer que você acha que isso tem a ver com o potencial de matéria-prima que a gente tem? Então na questão de solo e tecnologia, por exemplo, da questão da agricultura e de extrativismo e tudo mais, você acha que isso tem a ver com o potencial de produção de matéria-prima que a gente tem ou não necessariamente? Não é necessariamente, isso é uma política. Eu vou dar um exemplo. Eu estava estudando esses dias como é que Israel, num deserto, conseguiu ter excedente de água limpa. Então você percebe o Brasil, com o maior recurso hídrico do mundo, com problema de alguns lugares de falta de água limpa. Enquanto um lugar que é um deserto, que é Israel, através de tecnologias de gotejamento das plantas, através de tecnologia de dessalinização da água do mar, conseguiu ter um excedente. Então o problema brasileiro é político. Significa que desde a nossa liderança política até os próprios representantes da indústria, não se chegou a um consenso ou uma meta de desenvolver o Brasil a partir de tecnologia. Mas para desenvolver isso, o principal foco tem que ser a formação de recursos humanos. Existe a necessidade da empresa por melhor recursos humanos, mas essas empresas não estão investindo nessa formação. Uma tentativa é o Senai, é o SESI, que tem outras organizações envolvidas, mas o recurso maciço para isso ainda não ocorre. As universidades são elitistas ainda o poder do conhecimento está apenas numa classe média alta, a população normalmente tem acesso a universidades ou escolas de baixa qualidade, isso reflete no produto final, que é o produto tecnológico. Então a indústria não consegue evoluir também porque não tem mão de obra. Se você colocar uma empresa de alta tecnologia, tipo do Vale do Silício aqui em Foz do Iguaçu, ele vai ter que importar mão de obra. Nós não temos mão de obra aqui qualificada, mesmo que a gente tenha alguns tipos de gênios, mas gênios não movem sozinho uma indústria. A indústria precisa de uma qualificação intensa. Então pode ser que um dos problemas seja o foco nos recursos naturais que a gente tem, né, na extração deles aí, talvez na maioria das vezes a gente vê aqui de uma forma às vezes não muito inteligente, né, a gente vê a extração de madeira e tal, em detrimento do foco no recurso humano que a gente tem, no recurso humano de capacitação e desenvolvimento desse recurso humano que a gente tem. Bom, a questão mais séria é que a gente não saiu ainda do país colônia, porque colônia, no caso, colônia de exploração, porque se você pegar a Austrália, é colônia de expansão, então você transferiu o povo inglês para a Austrália e Nova Zelândia e tem excelente qualidade de vida. No Brasil ficou ainda a concepção mundial de uma colônia de exploração, de você fazer o extrativismo, você tirar tudo desse país. Então a gente não consegue crescer, por quê? Porque o foco daqui não é desenvolver nosso país, o foco daqui é você extrair a baixo custo matéria-prima. Só que isso é um problema, porque a China está absorvendo toda a nossa matéria-prima e está começando a reciclar essa matéria-prima. Logo mais, ela não vai comprar mais da gente, porque ela vai ter matéria-prima excedente. Isso vai gerar outro impacto. E um dos problemas que a indústria passa hoje é realmente isso. Você tem tecnologias hoje de vários níveis na China, desde o falsificado ao de primeira linha,
E aí você consegue preços menores porque existe um alto nível de exploração da mão de obra e também a relação de imposto, os impostos basicamente não existem. E aí quando você vai competir com um país que tem uma qualidade de vida um pouco melhor, não é extremamente melhor comparado a uma europeia, certo? Não vou falar dos americanos, porque os americanos não têm qualidade de vida do trabalho, eles têm benefícios, mas não qualidade de vida do trabalho. E aí quando você compara, o brasileiro está numa situação bem atrasada em relação a isso. E o que fazer? Pergunta. No Brasil, a única saída hoje é desenvolvimento de polos tecnológicos. Por isso que eu e alguns professores queremos ajudar a desenvolver a fronteira Foz do Iguaçu como um polo tecnológico da indústria. Então, para uma saída real do Brasil é sair da commodity, sair da venda de matéria-prima para produtos altamente avançados, tecnologias avançadas. Um exemplo, você sempre fala da educação da Finlândia. A Finlândia, a Noruega, esses países. O primeiro resultado da mudança deles foi criar inovação a partir da educação. Se fala muito de inovação no Brasil, mas as pessoas inovam coisas que as pessoas não precisam. Então, hoje, numa discussão, em conversa com algumas pessoas, a gente fala, bom, as indústrias aqui têm problemas. Antes de inventar algo novo para ela, vamos resolver os problemas dela. Então, para a indústria sobreviver, precisamos de mais pessoas criativas e capazes de empenhar o seu esforço e também a sua formação para o desenvolvimento dessa indústria. Porque senão o foco vai ser na região sempre soja, milho, mas no momento que houver outros países tão produtivos ou melhores que nós aqui na região, o preço vai cair e a gente vai ter desemprego em massa. Que hoje a região sobrevive principalmente pela qualidade do solo. Mas a hora que o solo nosso for desgastado em relação ao uso contínuo, outros países que fizerem seus melhoramentos estruturais da sua terra, genética das plantas, nós vamos ter uma queda de produção. E aí essa agricultura de base também pode desaparecer. Então, a única forma de sobreviver um país é ter tecnologia como soberania nacional. Então, por isso que eu defendo o desenvolvimento de polos tecnológicos, para alimentar a sobrevivência da indústria. Muito bom. Então, você acha que, olhando para os países que estão à frente, no caso, nessa quarta revolução industrial e tudo mais, você percebe que o futuro dos países, a consequência do desenvolvimento dos países a longo prazo é a tecnologia, é um aumento da tecnologia aí, tanto na agricultura quanto no processo industrial? Sim, a questão da tecnologia é irreversível. Eu sempre brinco com as pessoas, quem não gosta de tecnologia vai padecer sobre elas. Porque mesmo que você não queira produzir nada tecnologicamente, alguém vai produzir e pela força da tecnologia vai controlar a sua vida. Então, ou você participa da tecnologia e tenta disputar ela para o benefício da sociedade que você vive, ou você é submisso a ela. A gente pode ver os exemplos de redes sociais. Temos aí Facebook manipulando o mundo e nós não temos nem a nossa rede social brasileira com a nossa própria visão de mundo. Então, você percebe que se você não entra, você é consumido por ela. Então, as indústrias no geral, principalmente em países mais desenvolvidos, eles perceberam que, bom, não se para a tecnologia. Então, como se sobrevive? Eu estando na ponta. Porque assim eu vou vender produtos com melhor qualidade, menor custo e maior eficiência para fazê-los. O Brasil ainda não está nessa fase. Nós estamos na terceira revolução industrial. Usamos as máquinas, mas de processos não muito eficientes. Existem algumas empresas na região onde os operários trabalham com os robôs, mas o primeiro problema do robô, de vez ele aprender a consertar, ele encosta o robô. E ele faz o quê? Volta ao serviço manual e prefere o serviço manual. Mesmo que ele não seja demitido porque ele utiliza a máquina, ele ainda tenta descartar a máquina. Porque de vez ele crescer no aprendizado, ele volta ao estágio anterior na comodidade do serviço básico manual. Que isso é uma facilidade que ele tem. Porque trabalhar com tecnologia é difícil, porque se devolve muito tempo e muito estudo. Por isso que a formação contínua do jovem é essencial. Quando uma criança começa mexendo com o seu kit de robótica, vai para o colégio, isso é naturalizado aprendendo programação, vai para a faculdade, faz seus primeiros experimentos, faz suas primeiras inovações, suas primeiras criações, na hora que ele entra no processo industrial, ele respira esse ambiente. Então as soluções são naturais. Mas quando um jovem é criado com todos os problemas sociais possíveis que a gente vive nesse país, e você dá para ele um ambiente que ele precisa de criatividade, essa criatividade não existe. E quando você coloca ele na indústria, um exemplo, nossos engenheiros em geral que são formados não resolvem problemas. Aí ele vira o quê? Um administrador. Então, a gente tem um tipo de indústria que ela não é fadada ao sucesso, ela é fadada ao fracasso, porque ela não tem o perfil da tecnologia. Ela tem o perfil de ganhar dinheiro com serviços de baixa manufatura. E isso corre o risco a qualquer momento de mudar mundialmente e ela desabar, que é o que aconteceu quando a China ofereceu produtos mais baratos. A maior parte do Brasil se desindustrializou não somente pela crise política. Se você olhar os gráficos quando a China cresce, o Brasil cai. É proporcional. Então a China começou a crescer em 85 para 90, e aí a queda brasileira da indústria corre nesse momento.
Então você começa a importar mais e a exportar menos. Quando você não exporta, você não tem fábrica. Quando você importa, você só faz comércio. Então você entende as consequências? É irreversível. Ou o Brasil entra nesse desenvolvimento industrial, ou ele vai tender a ser um país consumista e vender commodities enquanto tiver. Porque a hora que a água for contaminada, a hora que o solo não for produtivo, a hora que os minérios estiverem escassos, a gente não tem para onde correr. E a gente vai entrar em condições que a África vive hoje em dia. Tem tudo, mas não tem nada. Nossa, realmente, a gente percebe então que ou a tecnologia, né? E uma coisa que a gente estava falando até com o professor Chetalov e com a Andressa, que eu acho que talvez cabe a sua perspectiva, é a questão da tecnologia não tirar o trabalho do trabalhador, do ser humano, mas ela qualificar esse trabalho, né? Acho legal falar sobre isso, professor. Qual que é seu ponto de vista? Bom, acho que você fez a pergunta mais relevante que aterroriza todas as pessoas que estão em formação. Se você pensar, uma máquina, ela substitui um ser humano, mas um ser humano que faz trabalho repetitivo. Mas ela nunca vai fazer o processo criativo. Mesmo com que dizem que a inteligência artificial, na verdade, não é inteligência, é um processo artificial de funções. A inteligência é um processo criativo humano, que vem do caos da mente humana, das nossas ideias, nossos anseios. Então, sempre vai existir o humano para criar a máquina. A questão é, como é que eu formo o humano para criar a máquina que atenda às necessidades do trabalhador, para que ele tenha mais tempo para criar novas máquinas? O problema está nisso. Hoje o trabalhador tem que lutar para competir com a máquina e não criar a máquina. Então, quando a gente mudar essa perspectiva, a gente vai atingir como países europeus, quando as pessoas têm mais tempo para o ócio. Hoje em dia, tem a perspectiva na Europa, principalmente na Suíça, trabalha 6 horas por dia. Por quê? Porque eles produzem 3 vezes mais que precisam. Eles têm a discussão de renda familiar, que todo mundo dê uma renda para eles que possam ser mais criativos. Então você percebe que existe já uma discussão que a máquina não vai substituir o homem, só vai substituir a mão de obra repetitiva, que é o que na verdade eu defendo que deveria não existir, porque o ser humano não pode apertar um parafuso milhões de vezes e isso ser saudável para ele. Ou ele torcer o pescoço, o braço, ou ele fazer um movimento repetitivo. Teve um estudo em 2014, se não me engano, em São Paulo, que os cortadores de cana, antes da transformação das máquinas no campo, morriam em média de 22 a 25 cortadores por ano só de fadiga muscular. Quer dizer, de quantas vezes ele colocava o facão para cortar a cana, e aquele movimento de repetição de abaixar gerava fadiga e eles morriam. Então significa que só de trabalhar a pessoa morria. Então não é um trabalho que deve ser executado, deve ser substituído por uma máquina. E uma parte desses trabalhadores, que foi a grande polêmica de tirar a mão de obra, hoje trabalham nas máquinas que cortam a cana. Então nem todos com certeza não entraram nisso, mas ele ganhava um salário mínimo como cortador de cana e hoje ele ganha um salário de R$3.500 a R$5.000. Então é uma mudança muito grande, porque agora ele teve que ter conhecimento para operar a máquina. Então eu defendo que nós temos que formar o ser humano para construir máquinas para que melhore a qualidade de vida, e não para substituir o ser humano. Então o dilema está nisso, como as pessoas fazerem essa função. Muito bom, excelente. Estamos batendo um papo aqui sobre o processo industrial e da tecnologia no Brasil com o professor Reinaldo. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando sobre o processo industrial e tecnológico no Brasil com o professor Reinaldo, falando aqui de Foz do Iguaçu. Então, o professor já falou bastante sobre a situação, o cenário do Brasil, o processo histórico que a gente sofre e os problemas aí da falta de tecnologia na questão industrial e do processo de produção. Professor, você também falou que a gente precisa qualificar a nossa mão de obra para que a gente use a máquina a nosso serviço, né? A tecnologia a nosso favor. Nesse sentido, qual que é o papel da educação nesse processo? Bom, Raíssa, assim, um país só existe a partir da sua formação de recursos humanos. E a formação de recursos humanos vem da massificação do conhecimento. E a escola é a tradução dessa massificação. Existem alguns problemas com a escola tradicional, que ela hoje não consegue acompanhar essa necessidade da sociedade, que é você entender a tecnologia. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo tem celular, todo mundo usa o WhatsApp, usa o Facebook, mas ninguém se pergunta como isso funciona. Isso é o grande problema. Em países desenvolvidos, as pessoas até criam seus próprios WhatsApp, seu Facebook, ou tecnologias que elas possam se comunicar independente de quem controla essa informação. E aí nós vivemos uma situação muito estranha, porque todo mundo gosta de tecnologia, quer ter o celular mais avançado, o carro mais avançado, mas não consegue ler um manual. E quando vai ler um manual, quer só ligar o power, que é liga ou desliga.
Isso mostra que existia um atraso na cognição das pessoas no sentido que tudo é um processo de aprendizado. Então, para você construir uma máquina, ela não está pronta. E o jovem hoje ele se entusiasma muito rapidamente com a máquina avançada, mas se ele não aprender essa máquina em segundos, ele desiste. Ele vai para nova máquina, nova máquina, nova máquina, que é a mesma história da pessoa toda hora que é um carro mais sofisticado. Então, a gente precisa mudar essa forma de ver o mundo em relação à tecnologia. A tecnologia serve para resolver nossos problemas, não para dominar a nossa vida. Por isso que o ser humano ele vive melhor quando ele está no meio da natureza, quando ele está em equilíbrio com as suas relações pessoais. E a máquina é só o instrumento da gente não exercer mais esforço físico, ou proteger a gente contra doenças, ou proteger contra, vamos dizer, situações difíceis no trabalho, de repetições principalmente. Agora, para você formar esse jovem, deve-se começar, como eu disse, desde criança, ele ter o hábito da curiosidade. Em vez dos pais colocarem na televisão para ele virar um robozinho que só absorve coisas que não servem para nada, devia dar um brinquedo ilustrativo, que ele pudesse manipular. E a partir de um exemplo, as crianças que eu conheci que mexeram com, vamos defender a empresa, o Lego. O Lego teve várias evoluções desde que eu me lembro de criança, mas todas as pessoas que eu conheci que mexeram com Lego se tornaram muito criativas, porque elas tinham que fazer por si só os seus próprios brinquedos. E hoje a própria empresa foi inteligente e evoluiu. Ela tem Legos robóticos que estão usados em kits. Quer dizer, essa empresa representa muito essa mudança que eu acredito. Você tem que evoluir junto com as necessidades. E a escola não evoluiu. Se você olhar as carteiras, elas não são ergonômicas. Quer dizer, uma criança não vai aguentar passar horas vendo uma aula, ou vendo o professor falar, escrevendo algo na lousa, enquanto no celular ela vê animações. Então tem que ter uma mudança muito forte que desde a essência da escola, quer dizer, lá no prézinho, os pais também, os pais têm que entender que uma boa educação não é amor e carinho, isso é o mínimo. Uma boa educação é essa criança consegue sozinha se virar o mais rápido possível, porque os pais fazem o contrário, principalmente pais que têm poder aquisitivo, eles colocam um sistema de proteção enorme, dão todos os tipos de cursos e colégio para a criança, mas se soltar ela em qualquer lugar, ela morre de fome. Então não funciona. Porque uma criança preparada sobrevive em qualquer lugar, no meio da selva ou no meio da cidade. Isso não está ocorrendo. Se você pegar um jovem de classe média alta que tem excelente formação técnica numa escola boa e soltar ele no meio de São Paulo, se você tirar dele o celular, ele não sabe o que fazer. Então isso é um problema. Você fala para ele, se localize espacialmente, tente usar o sol, tente usar as estrelas. São informações básicas da ciência. Não vai saber fazer. Então a gente precisa pensar um pouco mais profundo sobre isso. O que é pensar profundo? Sem a formação filosófica das pessoas o que elas querem ser da vida. E como elas acompanham essas evoluções, elas não vão ter essas mudanças. Posso pagar para o meu filho o melhor colégio, mas ele não vai responder. Isso a gente pode ver que a maioria dos jovens formados, tanto em público em particular, quando sai da faculdade, produz quase nada pelo tempo que estudou. Então não funcionou a educação até hoje. Porque se ele passou basicamente 15 a 20 anos estudando, e no momento que ele tem que produzir algo para melhorar a sociedade, porque ele foi treinado para isso, ele não produz, então não funciona. Então, para isso, nós temos que aprender com a educação mundial que vem funcionando. Esses métodos de tecnologias ativas, esses métodos a partir de projetos, esses métodos novos que têm sido criados por algumas faculdades, têm feito diferença. Então, é muito importante que a gente entre nessas experiências e aprenda com elas. Se vai dar certo ou não, cada país faz seu modelo. Não significa que os Estados Unidos deu certo, na Europa deu certo, que sem verdade é certo no Brasil. Nós somos outra realidade. Nós somos a realidade de um país que é ainda período colonial, porque nós não produzimos na nossa independência, nós não temos tecnologia, nós compramos tudo e nós somos explorados a matéria-prima. Então, enquanto a gente não entender que a gente é um país colonial e que a gente vive apenas de vender commodities, nós não vamos crescer. Só que os pais, principalmente, têm que entender isso. Que é muito importante você investir na educação do filho, não na proteção, mas na independência dele, na capacidade de criação dele. Por isso, incentivem as crianças a comprarem, ou vocês comprarem, não, vocês obterem ou produzirem brinquedos pedagógicos lúdicos. E a partir disso, coloquem os seus filhos em educações lúdicas, até a faculdade, onde que a faculdade seja um experimento vivo, onde o laboratório dê para ele o que ele precisa aprender. E o modelo de sala de aula tradicional não funciona mais. Então, se a gente quer acompanhar a tecnologia, o jovem tem que ser capaz por si próprio de atingir o conhecimento, com apoio de orientadores que tenham competência para isso. Muito bom, excelente. Eu acho que isso mostra, né, até falando do ponto de vista da Uniamérica, isso mostra que a gente não está sozinho na implantação da metodologia ativa, que não é uma proposta da Uniamérica, mas que é uma tendência mundial aí, que só busca o desenvolvimento dos países, das pessoas e da tecnologia como um todo, né? E eu acho que outra coisa muito importante que você falou foi a questão de fazer algo
de bom para a comunidade, para o mundo que a gente vive, né? Então você falou, a pessoa estuda todo esse período e depois não consegue produzir algo para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a questão do propósito aí nesse aluno, que não é o que, né? Aí tem tudo a ver com o processo da máquina. Não é alguém que opera a máquina, é alguém que pensa sobre o funcionamento dela, né? Alguém que pensa sobre o que ela faz. Então tá aí a questão de senso de propósito, né? Muitas vezes a gente tá na escola fazendo um monte de coisa que o professor pede. Às vezes é o melhor aluno, aquele aluno que tira, né, vai bem em todas as provas, todas as tarefas, todos os trabalhos, mas ele não sabe o que ele quer da vida, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o porquê que ele tá fazendo tudo aquilo, né? Eu acho que a questão da filosofia que você colocou é realmente um dos pontos principais. O método de educação da família hoje ele retirou a identidade do jovem. Então, ele não é mais o que ele deveria ser, livre e construir o seu próprio futuro. Ele é o que dizem para ele ser. Então, quando você faz isso com uma pessoa, você matou o processo criativo e ela não vai ser capaz de aprender. Então, você pode dar para ela qualquer instrumento pedagógico, ela não aprende. Por isso que nós temos que dar liberdade para as crianças escolherem seu futuro e dar para elas oportunidades e ferramentas. E cada uma delas escolhe aquilo que se adapta melhor. Muito bom, excelente. Então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação, batendo um papo super legal com o professor Reinaldo. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Então aqui ficamos com mais um Uniamérica em Ação. Amanhã estamos de volta às 16h30. Muito obrigada.